Este vídeo é sobre um conceito muito importante que é o limite de uma sequência de números reais. Como exemplo, consideremos a sequência termos geral 1 sobre n e a afirmação que está aqui feita sobre ela, que é limite de 1 sobre n, quando n tende para mais infinito, igual a zero. O significado desta expressão é o seguinte: à medida que aumentamos o n, que fazemos o n tender para mais infinito, e que vamos substituindo os sucessivos valores de n nesta expressão e calculando o valor dela fica tão mais pequeno quanto maior for o n, aproximando-se do número zero. Convém aqui notar que a fração 1 sobre n representa o resultado exato da divisão de 1 por n. Por exemplo, se dividirmos 1 por 3, o resultado desta divisão, tomado na forma exata, é 0.333, etc. Um número com uma dízima infinita, e é este número com dízima infinita que é representado por a fração 1/3. Se nós representarmos na reta real os sucessivos termos da sequência termos geral 1 sobre n, e podemos marcá-los aqui, eles são 1, 1 meio, 1/3, 1/4, nós vemos que eles se aproximam de zero. Mas o ver aqui significa que estamos a olhar para esta imagem. Nós podemos ver também fazendo cálculos. Ou seja, consideremos um intervalo de centro 0 e raio epsilon, com um epsilon pequeno, neste caso uma milésima, que representa o resultado da divisão de 1 por 1000. Vamos ver a partir de que ordem n é que os termos da nossa sequência são menores que este epsilon. Ser menor significa que que o número marcado na reta real é marcado aqui neste intervalo. Então, basta resolvermos esta inequação, que pode ser resolvida deste modo. Portanto, temos 1 sobre n menor do que uma milésima. Nota que tanto faz escrevermos esta inequação desta forma como desta, porque se lermos isto para este lado, estamos a ler 1 sobre n menor do que 0.001, que é o mesmo que lermos para este lado, o que nos dá 0.001 maior que 1 sobre n. Esta inequação representa a mesma inequação que esta aqui. Passamos de uma para outra multiplicando ambas as partes por n. Se multiplicarmos por n aqui, cancelamos com este n, temos 1. Se multiplicarmos por n aqui, resulta esta expressão. E agora, dividimos ambos os membros por 0.001. Se dividirmos aqui, dá esta expressão. Se dividirmos aqui, ficamos com o n. E, portanto, podemos lê-la assim. E isto dá n maior do que 1000, sendo que o 1000 resulta desta divisão que aqui está. Portanto, o que é que isto nos diz? Diz-nos que para n maior do que 1000, os termos são todos menores do que 0.001, portanto os termos estão todos aqui. A partir do termo de n 1001, 1002, 1003, etc., continuando sempre pela infinidade do conjunto dos números positivos inteiros, nós vamos marcando termos neste intervalo. E podemos dizer, não é, que temos infinitos termos dentro deste intervalo, a partir do termo na posição 1001, e finitos termos fora dele. E esses finitos termos são desde o 1 até ao 1000. O 1000 está exatamente sobre esta linha aqui. Se considerarmos um intervalo ainda mais pequeno, 0.5001, que é uma milionésima, que se representa também na forma 10 elevado a menos 6, nós podemos procurar a partir de que ordem n é que os nossos termos são menores do que este número. Portanto, a partir de que ordem n é que os nossos termos estão à esquerda deste epsilon e à direita deste zero. E resolvendo esta inequação, obtemos n maior do que 1 milhão, n maior do que 10 à sexta. Portanto, para valores de n maiores do que 1 milhão, os termos estão todos aqui dentro deste intervalo. Então temos infinitos termos aqui dentro e finitos termos fora. Esses finitos termos vêm desde o índice 1 até ao índice 1 milhão, que está exatamente aqui sobre este ponto.
Portanto, o termo U, 1.000.000 e uma unidade, já está dentro deste intervalo. O que acontece é que, por muito pequeno que seja este epsilon, nós agora podíamos escolher epsilons sucessivamente menores, como 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 90, etc. Por muito pequeno que seja este epsilon, nós podemos sempre resolver esta inequação e calcular uma ordem n, tal que para valores de n maiores do que esta expressão, todos os termos a partir de o termo seguinte a este e a infinidade que se lhe segue estão dentro deste intervalo e temos finitos termos fora dele. Portanto, imagina que alguém dizia que existe um epsilon tal que um epsilon suficientemente pequeno, suficientemente aqui próximo deste zero, tal que nenhum termo da sequência de termos geral 1 sobre n é mais pequeno que ele. A possibilidade de nós encontrarmos um n tal que se verifique esta inequação contradiz a possibilidade de existir esse epsilon. Resumindo, podemos dizer que o limite quando xn, o limite de uma sequência de termos geral xn, quando n tende para mais infinito, dizer que esse limite é a, significa dizer que para todo o epsilon maior do que zero, ou seja, para toda a quantidade real maior do que zero, existe uma ordem n0, isto é, existe um dado, uma ordem correspondente a um dado termo, o de n0, tal que para valores de n maiores que esse n0, portanto, referindo-nos agora a termos que estão para este lado, xn menos a é menor do que epsilon. Eu aqui onde tenho u's devemos ler x, está bem? Estamos a falar de termos da sequência x de n. Portanto, por muito pequeno que seja este epsilon, nós encontramos uma ordem tal que para n maior do que essa ordem n0, todos os termos estão a uma distância de a menor do que epsilon. Portanto, os termos de xn pertencerem a este intervalo traduz-se dizendo que eles estão a uma distância do ponto A menor do que epsilon. É isto que esta desigualdade diz. Não importa quão pequeno seja este epsilon. Esta é a ideia de limite. E é isso que a definição 3 diz. Ela diz-nos que uma sequência de termos geral de n tem limite a, pertencente a R. Nota que o limite tem que ser um número real sempre. Ou tende para a. Dizer que a sequência tende para a é o mesmo que dizer que ela tem como limite a. Se e somente se, para todo o número epsilon positivo, existe uma ordem n0 pertencente aos números inteiros, tal que, se considerarmos valores de n maiores que essa ordem, os termos correspondentes, aqui também é um x, é um u, não é um x, aqui devia ser um u, os termos correspondentes estão a uma distância de a menor do que epsilon.